Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Núcleo Anacan. Hoje nós falaremos sobre as fases do luto e já convido você a participar dessa live, mandando suas dúvidas, sugestões, os seus comentários e aproveite, convide as pessoas. Aqui no cantinho inferior da sua tela tem aquele aviãozinho. Então já aproveita, manda para essas pessoas para que elas possam participar daqui e tá entrando umas ligações aqui, acho que eu já arrumei. Para que elas possam participar também, entender essas fases todas do luto e como é que a gente vive, como é que a gente passa por essa situação e como nós também podemos ajudar as pessoas que passam por esses momentos. Nós temos aqui os momentos de luto pessoal, nós temos o luto coletivo, também vamos falar um pouquinho sobre isso, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo e como que a gente se comporta nessa sociedade. Teve uma época que foi falado assim, não, a gente não precisa mais falar sobre isso. E mudou, fala assim, então agora é um período de adaptação. E na verdade não é adaptação, né? Para a gente poder ter uma saúde física, emocional, mental, a gente vive por todos esses momentos para que possa dar o próximo passo. Mãe, boa noite. Marcos, boa noite. O Evelyn, Lilian, boa noite a todas vocês, a todos vocês. Prazer tê-los aqui. Esperar a nossa convidada, que é a Lúcia, que vai falar conosco hoje também para ajudar nesse bate-papo. E eu já aproveito para dizer que na próxima semana eu falarei com o Padre Miguel Ângelo, na quarta-feira, 8 horas da noite. Vou colocar os posts, já coloquei alguns, vou colocar outros aqui também. E nós vamos conversar sobre religião e constelação familiar. Já fica aqui a dica para todos vocês, tá? Enquanto a gente espera a Lúcia chegar aqui, então, eu queria comentar com vocês algumas coisas sobre o luto em si. Quando a gente fala em luto, vem a primeira impressão é sempre quando uma pessoa falece. O luto real, o luto propriamente dito. Isso sim, faz parte. Mas também faz parte a vivência, as perdas que nós temos no dia a dia. Então, dessas perdas todas, a perda de um emprego, os finais de relacionamentos. Cláudia, boa noite, tudo bem? Um namoro, um casamento, o final de um emprego, de uma profissão, a mudança de uma profissão. Quando a gente também vai tratar de os filhos não nascidos ou nascidos mortos, né? Também tem essa fase para a gente estar tratando. E como que nós vivemos, percebemos, sentimos, lidamos, quanto tempo isso vai durar, quais são as responsabilidades de cada um, o que a gente fala, o que não fala, como ajuda, como a gente também pede ajuda, como que são essas coisas todas, né? Tudo bem, Cláudia, obrigada. Dentro dos posts que eu coloquei, eu até mencionei assim, dessas rupturas que existem. E essas rupturas todas, elas trazem esse sentimento de perda. Então, o que a gente pode chamar de luto afetivo. E a gente vive isso diariamente, constantemente, e às vezes não percebe. Então, quando vem, puxa, mas eu estou numa depressão, eu estou numa tristeza que eu não consigo entender exatamente o que é, minha vida não está, eu não tenho força, eu estou numa apatia. O que
que aconteceu na sua vida de ruptura que de repente está causando isso? Na última semana, a live de semanas, foi a semana inteira sobre live sobre a violência doméstica. E dentro dessa violência doméstica, das situações, dos sentimentos, é um momento de luto. Mas tá, Adriana, mas como assim um momento de luto? Da seguinte forma, as pessoas que sofrem todas aquelas agressões físicas, as pessoas que sofrem as agressões morais, emocionais, elas já perderam uma parte da vida, da parte sentimental. Então existe essa ruptura. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu deixo as pessoas fazerem da minha vida? Vamos lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo de prevenção de suicídio, da saúde mental. Quando a saúde mental ela está muito abalada, então isso também acontece. E qual é a fase? É uma fase que você já aceitou? É uma fase que você ainda está sentindo raiva? É aquela fase da barganha? Eu vou mudar. Aí mudar dessa forma, conseguir ter essa pessoa aqui comigo ao meu lado. Então, esses sentimentos, às vezes, falam assim, puxa, se eu tivesse um comportamento diferente, eu não estaria passando por essa situação hoje. É uma fase do luto. E é o luto emocional. Lúcia, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo você bem. E Que você me ótimo. ouve bem? Ouço bem, sim. Então, Que bom. bem-vinda. Eu estava fazendo uma introdução aqui para o pessoal, falando um pouquinho sobre o luto real, o luto afetivo. Dei uma adiantada sobre as fases. E você pegou o finalzinho aí até comentando que na última semana foi a semana inteira sobre a violência doméstica. Então, as pessoas que sofrem todos os tipos de violência, física, moral, emocional, isso vai minando a pessoa. Ela também vai entrando num estado de luto. Os sentimentos que vão acontecendo. Então, o luto emocional, o luto afetivo. E aí e o luto real também, que é a perda em si, a morte mesmo. É o fim dessa vida que nós temos. E como que a gente lida com cada uma delas para que nós também possamos, após esse período, ter uma vida boa. Mas quando acontece esse luto é real. Mas até o luto real, a morte real. Mas a gente pode viver o luto sem ter essa morte real. E a nossa saúde mental, como é que fica? Quando a gente esconde os sentimentos, esconde a possibilidade de ter uma boa visão e uma boa vivência sobre isso, acaba afetando a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, foi uma pequena introdução e nós vamos dar continuidade a tudo isso. Pessoal, manda um aviãozinho, que a Lúcia já chegou, convide as pessoas para participarem também dessa live. Vão mandando as perguntas, os comentários, compartilhem conosco as experiências que vocês também já viveram. Para que é um bate-papo, não é uma aula, é um bate-papo, Sim. né? Uma conversa e uma troca de experiências. Essa é a suavidade das lives. O tema é pesado, mas a gente pode lidar isso de uma forma muito gentil, muito carinhosa e muito leve, porque todos nós passamos por isso, né? Já falei muito. Vamos lá, Lúcia. Fábio, boa Boa noite. noite, dona Celeste querida. Um abraço e um abraço a todos que estão aí e que ficarão com a gente e os que chegarão também. É verdade, falar sobre o luto é dolorido. Viver o luto é mais ainda.
mas é preciso que às vezes a gente passe, não tem como dizer, senão eu não vou viver esse momento. Esse momento é para todos nós, porque se há vida, há morte. Exato. E aí há a dor, né? E a dor faz parte da nossa vida. E é um momento que nós não somos trabalhados para viver isso, né? A morte, a despedida. E quando a gente fala de luto, Adriana, aqui a gente não fala só de luto da perda de um ente querido. O luto, ele está em vários momentos da nossa vida. E às vezes a gente já vive esse luto na vida intrauterina. Quando de repente a gente vem de uma gravidez gemelar e ali a gente perde um irmão. E ninguém sabe, e a gente vem para a vida já com essa falta, com essa dor. Então já começa muito longe. Beijos, minha querida Celeste. Então já vem de muito longe, às vezes, essa dor, esse vazio, essa tristeza, ou às vezes essa raiva, porque o luto tem fases. Imaginem agora que quando nós estamos lá no útero da nossa mãe, nessa casinha gostosa, e de repente a gente é de uma gravidez gemelar. Nós vamos estar falando sobre isso também, né? Sim. E aí a gente já vem para a vida com o luto. E isso traz consequências muito sérias para nós, no nosso viver, no nosso dia a dia. E é isso que nós viemos aqui hoje, falar um pouco, como você disse, fazer um bate-papo, trocar algo, colocar às vezes uma dor que a gente carrega dentro, uma dor de um luto, que às vezes a gente não viveu. Porque quando isso acontece e eu não vivo isso, eu às vezes fico parado numa fase do luto, porque o luto ele tem fases. Eu não vou para a vida. Muitas vezes a gente vê a pessoa com uma tristeza profunda, que é uma fase do luto, mas às vezes uma pessoa que traz muita raiva dentro dela também é uma fase do luto. Às vezes uma pessoa que tem decepções enormes e ela não consegue dar conta daquilo porque eu estou parado numa fase do luto da minha vida. E a gente precisa às vezes de ajuda para a gente sair dessa fase. Nós temos que viver o luto, mas nós precisamos de ajuda às vezes para sair de uma fase e passar para outra. Geralmente são 4 fases, mas tem alguns que vai um pouco mais além, porque não é um processo. Viver um luto não é um processo. Eu preciso elaborar isso dentro de mim. Mas cada fase eu tenho que fazer essa elaboração. E às vezes a gente precisa de ajuda. A gente não tem o luto só pela morte do ente querido. A gente tem luto porque às vezes a gente perde um emprego que a gente queria muito, está ali trabalhando naquele emprego, está muito feliz, e de repente, por algum motivo, você é dispensado. Isso é um luto. Eu preciso viver essas fases desse luto do meu emprego, que é um pouco diferente das fases do ente querido. De repente eu tenho um sonho, e eu luto para realizar aquele sonho, e não dou conta. Isso também é um luto, é uma perda enorme, de algo que não se realizou na minha vida, isso também traz um luto. Eu preciso vivenciar isso. De repente, eu perco um animal. Eu também tenho que viver o luto desse animal. E são muitas fases. E muitas vezes eu preciso de ajuda. E é aí que a gente precisa olhar para isso. Muitas vezes as pessoas... Sabe aquela morte que é um acidente? Pá, pessoa, um infarto. De repente você está ali e você recebe um telefonema, às vezes é um amigo seu, que às vezes você conversou horas antes com ele, ou um dia antes, e de repente sofre um acidente, ou um infarto, algo assim, e faz a partida. E a gente entra em estado de choque. E aí você falando eu não isso... acreditar. E você falando isso, meu pai morreu de infarto. E foi bem assim, puf, né? Então, quando chegou a informação, e eu lembro muito bem, o dia todinho como aconteceu. E a época que o meu pai ficou doente, hoje, entre os irmãos, a gente até fala, né? Fala, puxa vida, a época que o pai ficou muito doente, que a gente realmente achou que ele ia morrer, a gente já começou a preparar. E aí ele não morreu, ele ficou mais bons anos conosco.
Aí quando ele ficou bom, que estava tudo tranquilo, estava tudo bem, passou mal. E o meu irmão que socorreu ele, inclusive, né? Volta passando mal, vamos pro hospital em 2 horas. Chega a notícia, ó, o pai faleceu, teve um infarto e foi. E é bem isso, você fica em choque. E quando a gente É, começou a ligar, você tá de brincadeira, né? É. Você acaba até rindo depois. Hoje a gente dá risada. Mas é essa reação, né? Bem, e a bem gente isso mesmo. precisa permitir esse choque. Porque o que acontece muitas vezes quando você leva esse choque? Pá! Morreu alguém, um amigo, um ente querido, um pai, uma mãe, e você fica paralisada. Você fala, isso não é verdade. Eu não acredito Uhum. nisso. E às vezes, por N razões, você segura essa dor, esse choque, e finge que está tudo bem. Porque você tem que dar apoio para as pessoas, porque fulano está muito mal, então eu tenho que contar, eu tenho que avisar, eu me coloco no lugar de forte. E essa dor fica dentro de você. E aí o que acontece? Dá ruim. Isso vai trazer problema, vai dar ruim, Vai dar muito ruim. ruim. Uhum. Por quê? Porque eu fiquei paralisada e aquilo fica impregnado, emperrado dentro de mim, aquele sentimento, aquela dor. Aí vai passando os dias, você vai dormindo mal, não vai se alimentando, você vai buscando algo que não preenche isso. Por quê? Porque você não botou para fora aquela dor. E é preciso colocar a dor, porque o que é o luto? O luto é um caminho que a gente faz para liberar a dor e aí a gente poder processar, elaborar algo que vai te fortalecer naquilo, porque você vai ter que aprender a viver com aquele vazio, com aquela ausência. E muitas vezes a gente não dá conta de fazer isso. Quando você fala da sua mãe, do seu pai, que foi assim, pá, quando eu perdi a minha mãe ficou doente 8 meses. Aí a gente fala Uhum. assim, é uma morte mais leve, porque a pessoa estava sofrendo, você encara melhor, porque você não quer ver a pessoa sofrendo. Patrícia Barros, minha querida, boa noite. E aí você vai sentindo essa dor e vai achando que você está elaborando. Então, minha mãe ficou doente por 8 meses. E quando ela foi ao médico, a primeira vez, eu liguei para falar com a minha mãe, porque eu morava numa cidade distante da minha mãe, e eu liguei para falar com a minha mãe, e meu irmão disse assim, olha, ela não está bem, não pode falar, está com problema de garganta. Falei, caraca, como assim problema de garganta? Não pode falar, né? E eu sempre fui muito ligada à minha mãe. Aí eu fui, isso foi numa quinta-feira, daí no sábado que eu não estava trabalhando, eu fui visitar a minha mãe. Eu fiquei lá com ela no sábado e domingo, e realmente ela não estava falando, estava com muita dificuldade e tal. Aí na segunda-feira, marca-se médico, ela veio para a minha cidade, que é uma cidade maior, para poder fazer os exames. E na hora ali de fazer os exames, veja bem, quantos lutos a gente passa. Eu estava com a minha mãe. Eu vi o que ela tinha. Sozinha, só eu e ela, e eu ainda tive que dar força para ela, porque ela foi fazer uma endoscopia e percebeu que ela estava com câncer. Quer dizer, ela nem sabia, eu que estava ali, lúcida, junto com ela, segurando na mão dela, que via aquilo. Então aquilo para mim foi o quê? Uma dor muito grande. Muito grande. E ali eu tive que fazer o quê? Matar as minhas emoções, a minha dor, ser forte. Uhum. E assim foi todo o tratamento, toda essa parte, todo. Quando chegou, e eu ainda dizia assim, nossa, eu não quero estar perto da minha mãe quando ela for fazer essa parte, porque não tinha mais o que fazer, né? E até o médico disse assim, a carruagem passa e os cães ladram. Eu não esqueço essa frase. O que quer dizer, vai passar e não vai poder fazer nada, e é isso, a gente só vai dar um conforto para ela para esse momento. Mas a gente não acredita que isso vai chegar. E quando a minha mãe faleceu, que ela fez a despedida, realmente eu não estava com ela, e eu não chorei. Porque eu estava com meus filhos, aquela coisa que você arruma desculpa, eu tenho que ser forte, porque meus filhos, é a avó e tudo mais. E eu aguentei firme. Eu fui aguentando. Só que isso fez o quê? Eu fiquei doente. Uhum. Eu fui ficando doente, e de repente eu comecei eu tinha uma tristeza, uma dor, uma vontade de ir embora, sei lá por quê, porque eu não tinha feito essa coisa. E como a gente trabalha com essa parte já, nessa época eu já também trabalhava com energia, com essas coisas todas,
Quando é um dia, à noite eu dormi e encontrei com a minha mãe. E aí eu fiz a partida, aí eu fiz a despedida da minha mãe. Aí eu chorei muito, mas chorei muito mesmo, que quando eu acordei, eu estava chorando, gritando, suando, desesperado, o meu corpo tremia inteiro, que era o quê? Aquela reação que eu não tive quando ela partiu, porque eu tive que ser forte. Foi aquela dor daquele luto, que eu já tive o primeiro luto com a minha mãe, quando eu descobri que eu estava junto com ela e eu tive que ser forte. Sim. E isso me trouxe sérios problemas. E aí, quando eu fiz essa cura, tive esse sonho, que na verdade não foi um sonho, e a minha mãe me aparece e diz para mim, filha, eu tenho que ir. Porque nessa dor eu fazia o quê? Eu segurava a minha mãe. Sim. Eu preciso ir. E eu gritava desesperadamente para ela, não, mãe, não me deixe, por favor. Ela falou, sim, minha filha, eu preciso ir. Sim. A partir desse dia, daí lógico a gente busca uma ajuda, porque a gente não dá conta dessa dor sozinha, né? E aí, a partir desse dia, isso foi diminuindo e eu fui voltando à minha saúde, um pouco de alegria. Às vezes a gente sente culpa porque a gente não quer que a pessoa vá embora. Por que eu não agi de outra maneira? Por que eu não fiz isso? Que nem no seu caso, você poderia me dizer por que eu não olhei para o papai antes que ele tivesse esse infarto? Por que eu não levei ele ao médico? A gente fica... Isso é elaborar. E nesse processo a gente vai elaborando que a gente não é mágico, que a gente não tem poder nenhum. E aí a gente sai dessa primeira passagem, porque são fases, mas não é da noite para o dia, não é uma semana, não é um mês. Ah, eu já fiz um mês, então agora eu posso sair. Porque essa primeira fase é a fase do choque, da negação. Eu não quero, eu não aceito que aconteceu isso. E aí quando a gente vai perdendo as nossas forças, vai lutando contra isso, não, e a pessoa não volta, né? Porque a gente acha que vai dormir, acordar e vai estar ali, tá tudo bem. Não é assim. E quando é uma morte repentina, é mais forte ainda para a gente elaborar isso, para a gente poder, digamos, acostumar. Não sei se a gente acostuma, mas a gente aprende a viver com aquela ausência, com aquela falta. E quando a gente conhece agora, né, um pouquinho que a gente conhece da sistêmica, a sistêmica ajuda a gente a elaborar um pouco mais. Porque eu sei que a minha mãe não foi embora, minha mãe está em mim. Exato. Meu pai também está em mim. Então isso, quando eu descobri a sistêmica, isso me fez muita força. Me deu muita força, foi muito bom, porque eu falei, eu não preciso mais sentir falta da minha mãe, porque a minha mãe está em mim. Porque eu tinha uma falta imensa da minha mãe. A gente sente falta do cheiro da comida, do cafezinho. Então, cheiro de café para mim é a minha mãe estar aqui, sabe? Daquela alimentação gostosa que a mãe da gente fazia gostoso pra gente, daquele carinho, até mesmo daquele estilo, da forma de olhar. E eu sou muito a minha mãe, eu sou fisicamente a minha mãe. Muito mesmo, de parecer muito com a minha mãe, que depois que ela faleceu, quando eu chegava perto do meu pai, os olhos dele enchiam de lágrimas, porque ele sentia saudades dela, né? E ele me via nela. Olha que legal. E a sistêmica traz isso muito lindo, mas isso só depois que eu me conhecer com a sistêmica. Que é o que a gente fala para os filhos, de dizer assim, eu vejo em você o seu pai. Eu amo em você o que você traz do seu pai. Então eu hoje, com esse conhecimento, quando eu lembro do abraço que o meu pai me dava depois que a minha mãe partiu, e da forma como ele olhava, com os olhos cheios de lágrima, eu lembro assim, meu pai estava vendo a minha mãe em mim. E isso traz um conforto gostoso, sabe? Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. E você falando, a gente vai conversar mais sobre isso ao longo desse nosso tempo aqui, mas remete muito. E essa semana eu estava conversando com uma amiga e era sobre isso. Acaba, né, chegando nessa conversa. E foi bem assim, falei, você já se despediu do seu pai? Você já permitiu que ele fosse? Você já sepultou o seu pai? Sabe, e ela... Não é fácil. Né? Eu falei, vamos conversar, ela entende do sistêmico e... Eu até brinco, eu falo assim, você mas você ainda não sabe, você ainda não aceitou, aceite. Aceita que dói menos, né? Que dói menos. Mas nisso daí ela falou, nossa,
tá fazendo sentido realmente isso tudo? Que é esse prender. E ela falou, eu tô parada na vida realmente porque eu tô presa nesse estágio. E eu tenho que passar para o próximo estágio. Isso E, mesmo. e essa fala, você tem o seu pai dentro de você, você carrega tudo dele dentro de você. Honre e viva bem, porque o que ele tinha que viver, ele já viveu. A parte dele foi cumprida. E agora é a sua parte. Então não queira voltar no tempo, porque o tempo não volta, mas você está voltando, querendo voltar para a história lá do passado, enquanto você pode olhar para frente e seguir adiante. Mas aí você tem que dar o próximo passo, né? Sim. Então são essas E é coisas. bonito isso que você traz, porque o Bert Hellick fala que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Nós somos os Uhum, sonhos do pai e da mãe, dos nossos avós, de algo que eles não deram conta de fazer lá, porque lá não podia, não dava para fazer. Então hoje a gente pode fazer aqui de uma forma diferente. E isso é benefício, isso é reverenciar, e isso é trazer alegria para todo o sistema, né? sim. E a gente ainda está aqui nessa primeira fase, que é a fase do choque. Agora, você imagine uma mãe quando perde-se um filho. Qual é assim, a gente traz de que quem veio primeiro vai primeiro. Então, os filhos Uhum. chegam depois. Mãe e pai não é para enterrar filho. Não é isso que a gente traz, essa Sim. cultura de que nós não, o pai e mãe não é para enterrar filho. E quantas mães que às vezes perdem o seu bebezinho, às vezes novinho, às vezes na gestação mesmo, e não dá Uhum. conta de elaborar isso, e vai para uma vida, fica ali presa nesse passado, como você está falando, presa ali no passado, porque não sabe elaborar. Então Uhum. vamos buscar ajuda, gente. Nós podemos dar conta, mas se alguém nos ajudar. Às vezes a gente não dá conta sozinho mesmo. Porque assim, geralmente a gente fala assim, uns 2 anos mais ou menos para a gente elaborar um luto saudável, né? Como assim um Uhum. luto saudável? Porque se a pessoa, a gente sabe que é a lei da vida, nascer, crescer, viver e um dia ir, Uhum. porque a gente tem um outro propósito, certo? Então não adianta eu ficar presa achando que a pessoa que foi não deveria ter ido. Eu não tenho esse poder. Aí eu me empaco lá atrás. Aí a minha vida não flui, daí eu adoeço. E aí complica a todos os que estão em volta. Então traz uma série de consequências que não é saudável. Então buscar ajuda é fundamental. Às vezes de um terapeuta, de um psicólogo, hoje em dia já tem muitos grupos, ONGs, que trabalham com isso. E nós estamos vivendo uma fase muito difícil, de muitas perdas. Sim. De repente você estava lá, a pessoa fala, está com Covid, daqui a pouco você acabou de morrer. E você não Uhum. pode nem ver a pessoa, nem estar perto. Então, essa fase que nós estamos vivendo é uma fase de muita energia baixa, de uma vibração tensa, de muita dor. E a gente tem sentido isso. Até mesmo às vezes que você está assim, você percebe essa vibração de tensa, de dor, de você não poder nem fazer direito uma partida ou uma despedida. Por isso que você fala aí, você conversando com a tua amiga, a respeito dela olhar para isso, de fazer as partidas. Imagina esse pessoal, que não pode nem chegar perto. Exato. Uhum. Nós Então estávamos nós temos que olhar conversando, para o emocional. muito importante. E é um assunto recorrente. Justamente isso, você não pode nem se despedir, né? Não posso nem estar ali velando pelo corpo, nada. Então essa ajuda profissional é muito importante. E é um momento até para a gente olhar para os preconceitos. A Certamente. gente ouvia muito sobre isso. Imagina, eu não sou louco, para que eu vou procurar o psicólogo? Para que eu vou procurar o psiquiatra? Isso é só para a gente ir doida? Não. É para a gente tratar da nossa saúde emocional. E também do físico, porque quando o emocional tá ruim, o físico já tá ruim Grita. também. Então, é médico, é ajuda de quem estuda para ajudar a passar esses momentos. Sim, Porque boas intenções todo mundo tem.
Mas às vezes nas boas intenções, ao invés de ajudar a gente a subir, termina de afundar. Então, que tipo de ajuda, né? Vamos lá para as ordens da ajuda. Pensei Que nisso. tipo de ajuda a gente dá? Eu posso dar, exatamente. Então, se eu não E posso que dar, tipo de ajuda que eu preciso, né? exato. Existem as pessoas especializadas. Então, é um bom momento de passar todo esse preconceito. Né? Mas eu te interrompi. Continue, por favor. Não, não interrompeu nada. Nós estamos aqui num bate-papo. E essa fase da negação, que é essa nossa primeira fase da não aceitação, de negar mesmo que isso não é verdade, não aconteceu comigo, por que foi assim? Aí a gente vai para uma outra fase. Quando a gente elabora essa, a gente vai para a fase da raiva. Raiva. E a raiva, veja bem, é boa por um lado, mas se eu não tenho essa ajuda, não sei elaborar essa segunda fase, vai me trazer sérias consequências. Por quê? Porque daí eu vou para aquela fase da raiva, onde eu fico com raiva e eu fico vivendo no passado. Eu me revolto com a vida. Veja quanta gente que se revolta com Deus. Sim. Deus não protegeu, Deus não fez isso, por que Deus não olhou para isso, por que isso? Eu fico no porquê da raiva e colocando o culpado. E muitas vezes, sabe o que eu faço? Nessa revolta, eu viro um adolescente e daí eu vou para a agressão. Eu vou fazer coisas que vai me ferir cada vez mais. Porque talvez eu esteja indo a caminho da morte também, querendo encontrar aquela pessoa em algum lugar. Na revolta, né, nessa coisa de não, como assim? Por que Deus não olhou? Por que Deus não fez isso? E aí a gente fica mal. E essa revolta não é só quando a gente perde alguém. Veja bem, quando você de repente, vamos falar um pouco do luto da separação, do relacionamento, da separação. De repente, eu acordo um dia e descubro que estou sendo traída. Como eu vou elaborar isso? É um luto também. É um luto, lógico. E o luto da pessoa viva, porque você vê que tem gente que fala assim, eu sou viúva de marido vivo. Isso. Como assim? Eu sou viúva de marido vivo. E aí, quando eu faço isso, se eu tenho os meus filhos, o que eu faço para os meus filhos? Eu emaranho os meus filhos. Totalmente. Eu coloco um peso nos meus filhos. Porque eu não elaboro aquela dor dentro de mim, dessa perda desse relacionamento, dessa traição. E aí eu ainda excluo a pessoa. Aí alguém aí vai querer me bater, vai falar assim, Lúcia, mas como assim eu fui traída? Você vem falar que eu não tenho que excluir a pessoa? Eu tenho que viver o luto, elaborar e soltar, porque tem gente que vive há 40 anos a mesma dor da traição. Pois é. E o que isso traz de benefício? Eu deixo de viver, eu deixo de sonhar, eu deixo de ser leve, de ter as minhas atitudes, porque eu estou presa em algo que aconteceu lá atrás. Aí a gente brinca que a gente pode pegar aquele limão ou o saco de limão e todo dia fazer uma limonada. De repente pode até colocar um leite condensado, faz uma limonada suíça, daquela dor. Eu elaboro, eu passo por esse processo, elaboro, assim eu fico saudável, porque não vai adiantar eu ficar brigando com algo que já aconteceu lá atrás. Eu não posso voltar lá e falar assim, peraí, vem cá, eu vou desfazer tudo isso, vou fazer diferente. Mas eu posso ressignificar essa história. Sim. Olhar para isso de um outro lugar, daqui do meu presente, do aqui agora, e dizer, sim, foi assim, então eu me libero, deixo isso com você, e eu vou para a minha vida, eu vou ser saudável. Porque, sim, como você falou, eu não elaboro, o meu emocional adoece e vai para o corpo. E aí? Quantas pessoas que às vezes não arrumam um câncer porque ficou preso lá numa traição? Exato. Ou naquele emprego dos sonhos que perdeu. E aí a sistêmica traz isso muito bem claro para a gente também, que ajuda bastante. Porque, por que eu fui traída? Para que isso aconteceu comigo? Onde eu estava presa que eu não olhei para isso, que eu não me dei conta disso? A traição não é só a culpa de quem traiu, não. É 50% de cada um. De cada um. Exato. Querendo ou não. Um monte de gente vai xingar agora.
Vou ficar até quietinha aqui para não levar alguns tomates aqui, né? Mas é a pura verdade, é a realidade, porque as nossas ações ou omissões acarretam consequências, geram situações e que nós também olhamos. Qual foi a minha parcela de responsabilidade nessa situação toda? A Patrícia está rindo aqui. Então, e eu falo isso para os meus clientes lá no escritório. Por isso que eu falo, a gente vai apanhar aqui. Mas, de realmente falar qual é a sua parcela de responsabilidade. Eu não tenho culpados. Nós temos as responsabilidades. E a responsabilidade do luto também vem aqui. O bom é que a fila anda. Pois é, né? Se você se permitir, né? É preciso primeiro permitir a fila andar, porque muitas vezes a pessoa vai para o próximo, mas não dispensou o morto ainda, não dispensou talvez aquele luto pode ser da morte, pode ser da traição, e eu ainda continuo no luto, então eu vou para o próximo, mas não estou disponível. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é isso. É que eu posso liberar, ficar livre para esse próximo com leveza, com fluidez. O Bert até fala para que o amor dê certo. Ele traz essa história, né? E eu estava mexendo hoje aqui, né? Tem a luz ali, para que o amor dê certo. E ele traz isso. Eu permito, já enterrei. A Maureen está respondendo. Olha esse forte aí, eu já enterrei. Cuidado, hein? Quando a gente vai lá enterrar, segundo as tradições, quando é a morte física mesmo, a gente joga 3 punhadinhos de terra. Não tem esse ritual que se faz? Eu não sei porquê, nem procurei saber, porque eu acho isso muito forte. Eu não dou conta disso, não. Mas será que eu já joguei os 3 punhadinhos de terra lá? Já deu um lugar para essa pessoa no meu coração? E aí o mais importante é dar o lugar. O lugar. E aí ele comenta, né? Como é o nome da pessoa que colocou isso aí? Maureen. Eu permito... Quem? É Maureen, Emucer. Emucer é o instituto dela, mas o nome dela é Maureen. Maureen. Eu já fiz uma live com ela. Já fiz live com ela. Não, quis dizer que já estou resolvido. Ótimo, melhorou. Agora ficou compreensível. Pronto. Já está, o que está resolvido já está elaborado. Isso é muito bom. Está. Maureen, isso. Prazer, Maureen. É um amor de pessoa. Foi minha professora de Libras. Olha. Que lindo. A aluna não tá tão boa assim, tá meio 90% relapsa, mas a professora é muito boa. Olha a minha responsabilidade. Eu parei. A professora vai puxar a tua orelha. Vai, mas eu parei de praticar, então por isso já esqueci um monte de coisa. Mas é uma separação. Uma coisa puxa, porque eu comecei a fazer o curso, olha, toda uma programação. Parei, houve uma ruptura, houve uma separação. E nessa separação também tem uma dor. Tem essa dor. E a minha fala já reflete isso. Né? E inclusive da minha responsabilidade, mas eu não deixei ir. Então, assim, qual é a fase do luto que eu estou vivendo? Né? Eu parei, eu rompi. Neste caso, como específico, existe a possibilidade de retomar, eu tenho algumas opções. Dentre dessas opções, eu vou ter que assumir essa responsabilidade e saber qual que eu vou fazer. E aquela que eu tomar, virão as consequências que eu escolhi dentro daquilo que é para ser, né? Então, é assim. Porque veja bem, Adriana, isso que você traz aí, de repente, às vezes a pessoa começa um curso e por seja lá qual for o motivo, ela para aquele curso, busca um culpado, quando não quer elaborar essa dor, eu busco um culpado e vou para uma vida inteira
dizendo que eu não terminei aquela faculdade, porque fulano não deixou, porque ciclano não deixou. Isso é estar na minha criança e eu não assumir essa responsabilidade. Porque só assume responsabilidade quando nós estamos adultecidos. Não é crescido não, porque crescido nós somos. Mas eu preciso adultecer as minhas relações comigo mesmo, com a minha criança, adultecer as minhas relações com o outro, com os meus sonhos, com os meus desejos, porque o luto também. Veja bem, às vezes a família precisa mudar de cidade. Sim. O pai vai trabalhar em outro lugar e vai a mãe, vai os filhos, vai todo mundo. Isso também causa uma separação, isso também é uma dor e é um luto. Então, sim, quando se fala de luto, não é só luto de quem a gente perdeu, porque a gente já vem vindo fases por fases de luto. E, de repente, uma delas é como se fosse a gota que faltava no copo. E ali transborda. Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas só porque você perdeu um animal de estimação, você está desse jeito? Não. O copo já estava cheio de dor. E eu vim ali no meu disfarce. E agora caiu mais uma gotinha e transbordou, então eu não dou conta. Então, por que a gente precisa de ajuda? Por conta disso. Como eu disse, muitas vezes a gente já começa esse luto na vida intrauterina. E eu comecei o meu luto lá. Eu comecei a minha primeira vivência de luto, de dor, de perda, foi lá, porque eu sou de gravidez gemelar. Comprovadíssimo isso em constelação, porque a constelação, ela nos traz o que está oculto. E aí, veja bem, eu tinha essa coisa de negar, de não aceitar que as pessoas morressem, eu não aceitava isso quando criança, e mesmo quando adulto, para mim era muito difícil, tanto é que eu não gosto de ir em cemitério, esse negócio de ir lá na hora do enterro, ficar jogando aqueles punhadinhos de terra, isso não é comigo, não. Agora eu não sei, mas não era, pelo menos, né? Depois eu passei por uma fase da minha vida de muita raiva, de muita tristeza, que é a nossa terceira fase. E às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você é tão triste. E eu me perguntava, por que eu sou tão triste? Eu tenho tudo que me falta. Viver e eu tinha uma vontade do luto, né? Passar de fase do luto. Conscientemente. Exatamente isso. Enquanto você não toma essa consciência, você não vai. Aqui ela está dizendo assim, precisei incluir meu irmão. A perda de um irmão também, gente, eu posso falar para vocês de cadeira. Não é bom. Não é bom perder irmão. Assim, perder que eu digo do luto, porque quando você briga com o irmão, você sabe que ele está em algum lugar. Mas quando você pede realmente que faz a partida, eu já prestei por 3. Uma estava doente, não justifica de dizer que porque está doente a gente não elabora tão bem assim não. E eu estive com a minha irmã, né, exatamente quando ela estava com todos aqueles aparelhos, eu estive com ela para conversar com ela e para me despedir dela ali. E ali, naquele exato momento, a minha irmã já fez a passagem. Então, não é uma dor gostosa. Não sei se... Eu não digo que eu planejei o que eu queria isso para mim. De repente, eu fui levada a isso e eu tive que dar conta. Aí passa um tempo, eu perco meu irmão bem próximo de mim. Porque cada irmão tem a sua função. Não sei se você sabe isso. Cada irmão tem a sua função. Então, esse irmão que estava bem próximo, a gente tinha bastante afinidade, a gente ia para a escola junto, a gente ainda é daquele tempo que sentava em carteira que era dupla, juntos. Então, quando eu perdi esse meu irmão de infarto, gente, eu queria que o mundo desabasse. Sabe quando o mundo desaba na sua cabeça, que você não quer saber de nada, de nada, de nada. E eu ainda estava sozinha, estava lá no hospital, longe dos meus filhos, então eu podia ser eu. Porque filho impede a gente de segurar. Quem é mãe aí sabe. Quando a gente tem filho, você pode ali desabar. De repente, seu filho ou a sua filha aparece à sua frente, você não sei de onde arruma força e se finge que é forte. Na verdade, você não é, mas naquele momento se finge que é. Então, isso foi muito... Ela colocou que eu era gemelar também. Então, olha bem que legal. Então, a gente carrega eu pelo menos até descobri, eu carregava uma dor muito grande e uma culpa muito grande porque a minha irmã não ficou, né? O meu era irmã. E agora, daí a gente, na constelação, isso traz pra gente, isso é bom. Porque, veja bem, a gente vai poder olhar para essa dor que às vezes a gente carrega e não sabe de onde vem essa dor.
Então é uma cura, por isso que a gente precisa buscar ajuda. Aí o Luz Virgínia colocou aqui, perder um irmão é perder parte de você. Na verdade, é perder parte dos nossos pais. Porque um irmão, quando eu falo mal do meu irmão, eu falo mal do meu pai e da minha mãe. Porque meu irmão é feito de 23 cromossomos do meu pai e da minha mãe, dos mesmos cromossomos que eu sou. Exato. Então, perder é, de novo, você está perdendo seu pai e sua mãe. Parte ali, né? Então, realmente é uma dor muito forte. E depois, gente, nossa, aqui teve assim, foram 3 de uma vez só. A minha irmã, a segunda, depois o meu irmão, que era o nono, e depois o meu irmão, que era o 13º. E o meu irmão também foi infarto. Eu tive com ele no domingo, conversei com ele, mas sabe aquela coisa assim, quando você vai, eu fiquei com ele no hospital no domingo, e parecia que você já estava fazendo a despedida. Então eu falei assim, nossa, que estranho, e por que eu estou sentindo isso? E ainda na segunda-feira eu ainda disse isso para o meu filho, olha, eu não sei, eu vou viajar, mas eu não sei se o meu irmão vai resistir. Meu filho ainda falou assim, mãe, por que você está falando isso? Porque eu sinto no coração. E realmente, antes de eu chegar para onde eu fui, ele faleceu. A Luzia é minha tia, muito feliz dela poder escutar você. Doutora que legal. Rodrigues. Que legal. Então, mas são dores, mas a gente encontra a cura. A gente apoio, mas a gente precisa de ajuda. Sozinha a gente não dá conta, não gente. Eu busquei ajuda. Porque senão a gente não dá conta. Se você não faz uma hora, isso vai vir de uma outra forma. Se você não faz esse processo de elaborar a perda. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, de um namoro, de um emprego. Às vezes a perda até de um objeto que a gente gosta muito. Quantas vezes você fala assim, nossa, eu perdi isso, como dói. Exato. Daí precisa elaborar isso. Veja bem quando você chega no ponto do ônibus, digamos assim, quando você precisa pegar um ônibus, ou você vai pegar um avião, você vai viajar, você chegou e o avião partiu. É um luto, gente. Só que vem outro e eu posso entrar e ir. Agora, o luto do ente querido, só quando você for, que talvez você encontre com ele, né? Pois Daí se pergunta, né? Já é muito mais forte. Mas tudo é um luto. E eu preciso elaborar isso dentro de mim. E você falando agora, me veio aqui a história de uma pessoa, já faleceu. A minha mãe que contou essa história, inclusive, para mim. De uma pessoa que está... Quando eu conheci essa pessoa, ela já estava morando na rua. Então, era uma pessoa que estava em situação de morador de rua. Mas a família toda... com os pais, os irmãos, todos com casa própria, tudo. E era uma pessoa muito estudada, muito inteligente. E ainda falava assim, puxa, mas por que essa pessoa está morando na rua, está nessa situação? Né? Aí eu colocando a minha mãe na fogueira. Aí a minha mãe, ela falou assim, um amor. Não, um amor perdido. Então, e nem foi a morte, não. Eles namoravam, e aí por uma questão de uma família não aceitar a outra família, aqueles preconceitos, aquela questão de status, tudo isso, eles acabaram rompendo esse namoro ou noivado, não lembro exatamente o que era, mas ele não superou. Então, ele vivia preso àquela situação, daquele amor, daquele luto que ele não soube viver, que não conseguiu passar de fases, ficou preso, estagnado naquela situação toda. E o que dizia? Eu quero morrer. Internamente, eu vou buscar a morte. Eu vou buscar a morte. Então, quando fala assim, nossa, mas parece uma coisinha boba. Não, olha a profundidade disso. Essa era a dor dele. Então, como que a gente pode diminuir a dor de uma pessoa? Não dá para diminuir.
Cada pessoa sabe o tamanho da sua dor. Lógico que E o respeito é importante. extremamente. E como você disse, o copo já estava cheio. O que mais existe na história dessa pessoa para chegar nesse ponto todo? Então, a gota que faltava era o fim daquele relacionamento. Mas existe todo aquele contexto, mas chegou ali. Foi essa perda não bem vivida, não bem trabalhada, aquela negação e aquela raiva que não vai para frente. Né? Sim, Então, exatamente. A gente fica estagnado, então perdido, sem chão. E o mesmo vai. Ah, mas foi um animal que morreu. É a dor daquela pessoa. O voo que perdeu, aquele emprego que era tudo na minha vida. Eu vivi. Quantas vezes a gente escuta isso nas reclamações trabalhistas? Eu dei o sangue, não é nem o suor, eu dei o sangue na empresa e me demitiram. Assim, sem mais nem menos. Que falta de consideração. É um momento de luto porque dá a perda. Mas e aí, você vai fazer o que depois disso? E aí não consegue outro emprego. Né? Ou consegue, mas continua voltando no tempo. Né? Querendo voltar no tempo, vivendo aquela história do passado e acarreta a própria vida e a vida das pessoas que estão em volta. Né? Exatamente isso. Eu vi a morte, acho que é a primeira vez assim que eu vi a morte, né? Que eu falo vi a morte. Eu perdi uma tia, eu tinha acho que uns 16 para 17 anos. Uhum. E ela preferiu ficar em casa e estar perto de nós. Ela não tinha filhos, mas daí a minha mãe trouxe ela para casa. E toda madrugada, quem levantava para ir com ela no banheiro era eu. Gabriel, querido, eu tô vendo você aí, te amo, viu? E aí, ela me chamava para ir levar ela ao banheiro. E nessa noite, eu acordei e falei assim, nossa, minha tia não me chamou. Mas na hora que eu acordei e pensei isso, ela chamou a minha mãe. Só que quando ela chamou minha mãe, ela já chamou com uma voz assim muito difícil, diferente. E eu fui correndo primeiro. Eu cheguei, a minha mãe já chegou no quarto onde ela já estava entrando nesse estágio de morte. Qual foi a minha decepção ali com a morte? Olha bem, decepcionar-se com a morte. Eu achava que para a pessoa morrer precisava de muito tempo. E que desse tempo de fazer alguma coisa, de levar para o hospital, de fazer. Veja bem a decepção. A dor que ficou dentro de mim. Porque de repente minha mãe falou assim, não, ela já está morrendo, segure na mão dela. Minha mãe segurou no meu, segurei na outra, falava assim, eu pensava comigo, não, ela não vai morrer. Não é possível que a morte venha tão rápido assim. Veja bem, até para gente que está ali para assistir alguém que está fazendo, se você não está preparada. Para mim aquilo foi uma decepção muito grande. De falar assim, morte, por que você não esperou um pouco? Por que você não deixou pelo menos sei lá o quê? Porque daí eu precisava fazer o quê? Elaborar essa dor. Elaborar essa vivência que eu tive que viver ali. Aí, um tempo depois, uma vizinha também falece. Era uma pessoa mega simples. E a filha dela foi chamar minha mãe. Ela não sabia que a mãe tinha falecido. E ela foi chamar minha mãe. Eu estava na minha mãe. Aí a minha mãe não podia ir porque a minha mãe estava doente. Então, eu fui no lugar da minha mãe. Veja bem quantos papéis eu já fiz na minha vida de estar em lugares que não era meu. E eu fui no lugar da minha mãe. Gente, quando eu cheguei lá, que eu coloquei a mão na mulher, a mulher estava gelada, uma pedra de gelo já tinha falecido e a filha não tinha percebido. Porque ela deitou para dormir e faleceu. Daí, no outro dia, a filha chamava para levantar, a mãe não levantava, ela ficou assustada, foi chamar o vizinho mais próximo, que era minha mãe, e elas eram comadres. Aí eu fui lá e eu falei assim, meu Deus, como que é você chegar e pôr a mão na pessoa, a pessoa está gelada, você fala, oi? O que eu faço aqui? Entende? Então, são coisas que a gente vai elaborando. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa não é normal. Não é, que a gente vai vivendo, passando por situações e elaborando isso dentro de mim, porque senão eu já tinha ficado maluca. Percebe? Sim. Para você estar nesses lugares, na verdade, eu era bem mais jovem, imagina. Muito jovem até para estar vivendo isso. Mas o que isso trouxe? O que eu faço? Isso para mim era um limão, que eu fiz uma limonada. Eu aprendi, porque senão eu ia fazer o quê? Adoecer com isso? Ia levar o quê? Em experiência de poder elaborar isso dentro de mim e poder falar para as outras pessoas que há um caminho.
Há um jeito que a gente pode viver mais leve, que a gente pode realmente transformar essa dor em amor, porque atrás de toda dor existe um grande amor. Sim. Então eu elaboro essa dor e transformo esse amor e sigo para a vida de um lugar mais leve, com fluidez, onde eu posso fazer um pouco diferente. Não precisa ser tanto. Porque depois desta fase da tristeza, que a gente elaborar isso, nós vamos para a fase da aceitação, da compreensão, que tudo foi como foi, que eu não tive culpa, que aquilo aconteceu porque tinha que ser daquele jeito, como que eu posso olhar para aquilo e transformar aquela dor, tirar essa dor e colocar um pouco de amor nisso. E aí é onde eu vou conseguindo ter mais leveza, através até daquele emprego. Outra dor que eu senti muito forte também foi quando eu fiz um concurso, eu queria muito passar nesse concurso de diretor, mas eu queria muito. Eu investi dias, horas, tempo, tudo, sábado e domingo, o tempo que eu tinha eu investi nisso. Gente, eu não passei por um tiquezinho. Aquilo para mim foi a morte tão dolorida quanto as outras mortes que eu vivenciei na minha vida. Só que aí, de novo, vai entrar aqui a sistêmica. Por que eu não passei? Porque eu não poderia ser diferente. Olha o que o meu inconsciente fez comigo. Eu ia ser eu fui a primeira do meu sistema de ir para o estudo. E aí, de repente, um cargo um pouco mais alto, eu mesmo me boicotei, dizendo assim, para eu pertencer a esse sistema, eu não posso ser uma diretora. Exato. Olha o que a gente faz com a gente. E daí você vai colocar, você vai buscar culpado, quem? É aí que é essa elaboração. Mas tudo isso depende do quê? De buscar ajuda. Exato. De ter essa humildade de buscar ajuda. Marlene, doutora Marlene, que saudades de você, minha linda. Algumas pessoas dá para eu ver, mas é muito legal. A doutora Marlene, a gente... Vamos dizer aqui, eu fui professora dela, né, na formação de Direito Sistêmico. Que legal. A turma de São José. Nossa, ela é uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo muito. Nossa, nós fizemos muitas curas juntas, né, doutora Marlene? Que bom, bem-vinda. E emociona a gente. Olha, bem-vinda. Tem um pessoal que foi passando aí que eu não vi, mas tem um pessoal da formação de agora. Que, aliás, esse final de semana tem aula, né? Então, esse final de semana tem aula. Eu vi um pessoalzinho passando aqui que tá do curso também. E quando você fala do sistêmico, é tão legal, é tão bacana, porque vem realmente essa aprendizagem, essa nova forma de olhar e essa leveza, porque é o sentir. E essa elaboração, essa forma de olhar, ela traz esse equilíbrio. Achei a palavra, né? É o equilíbrio. Porque é o olhar com respeito, é olhar com empatia, saber que todos nós passamos por isso diariamente, nessas diversas situações. Então, eu acho esse tema extremamente importante para que a gente tenha essa saúde toda. Porque nós ficamos bem e os outros ficam bem. Que nós falamos dessa dor da partida, da morte. Eu acho que é um ponto que eu gosto de olhar, é assim, é a morte real. A pessoa morreu. Nós sabemos que ela não vai voltar. Mas a depender da morte, se for essa realmente, no caso do meu pai, dos seus irmãos, o infarto que vem assim muito rapidamente, aquele momento da tristeza e da raiva pega mais. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Oi, Lê, bem-vinda. E dentro desse tempo, dentro dessa situação toda, a gente vai trabalhando, mas sabe que a pessoa não volta. Agora, quando a gente está trabalhando de outras formas, de outras perdas, finais de relacionamentos, emprego, a gente já vai vivendo isso diariamente.
Então, como que nós conseguimos olhar cada uma dessa situação? E nós podemos reconhecer cada uma dessas fases dentro do sistêmico, e a gente precisa dessa ajuda, porque como nós estamos Olha o vivendo... professor Renê aí, ó. Oi, Renê, bem-vindo! E que bom ter você aqui com a gente. É uma honra, imagina. Oh, você não acha? Que honra. Qualquer dia a gente vai chamar ele para essa live também, né? Vamos fazer uma live com 3. Renê já está convidado. Então. e a gente fica emaranhado e a gente não consegue ver essas coisas. Então a ajuda de um profissional traz isso. Mas a gente vive o momento da tristeza, vive o momento da raiva, vive o momento da barganha e continua nesse sistema. Né? O emprego não tá bom, o relacionamento não tá bom, a amizade não tá boa, né? Aquela cidade que eu estou não está bem, aqueles amigos que não são tão bons assim. Então, que o corpo vai dizendo. Então a gente vai olhando todas essas coisas e fala, puxa, e aquilo? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô triste? Por que eu tô deprimido? O que está acontecendo internamente? A gente já está vivendo o momento do luto, mas não tem essa consciência sobre essa situação toda. A ajuda de um profissional traz tudo isso. E aí quando chega esse momento da aceitação, eu falo assim, poxa, eu já vivi tudo isso daqui. E agora eu consigo entender que aqui eu posso colocar o ponto final, dar o próximo passo. Como a Maureen falou, a fila anda, né? Eu já aceitei, eu já me autorizei, já estou resolvida e posso dar o próximo passo. E a gente fica liberado e a pessoa aqui também fica liberada, para cada um seguir a sua vida. E é essa leveza que traz, né? Sem precisar ter aquelas disputas enormes no judiciário que a gente encontra. E quando você fala assim de colocar a raiva, eu começo a pensar até na parte das alienações parentais. Porque o relacionamento do casal não acabou bem, e aí para eu poder, como eu tenho que colocar a culpa em alguma pessoa, eu vou colocar a culpa aqui. Mas como é que eu vou fazer para me vingar? Ó, o filho, eu coloco o filho contra o pai ou contra a mãe, e isso só vai virando uma bola de neve. E essa separação que acaba acontecendo nessa alienação parental dos pais, é que a gente costuma ver mais, infelizmente, é a mãe fazendo isso, essa alienação em relação ao pai. O filho, é uma separação do filho com o pai. E aí, como será que essa separação do filho com o pai, esse luto que essa criança está vivendo, como será que essa criança vai crescer e vai se desenvolver? São coisas assim, e aí eu já fui lá, já viajei agora, né? Mas Então. é algo para a gente poder pensar e ir mais fundo, porque as pessoas estão vivas, estão ao nosso redor. Por isso que eu falo, essa separação, a pessoa morreu, você sabe que ela não vai voltar, não tem como voltar. Mas você vai respeitar a memória dela. E você tem um olhar, né, para isso. E a gente, né? Porque a pessoa está dentro o pai e a mãe estão aqui conosco. Mas e essas que estão vivas? Como é que a gente trabalha isso, essa separação e o que a gente gera esse nosso comportamento nos filhos, nos netos, nos sobrinhos, né? E assim por diante. E vai. Então é algo assim bem profundo. E ter este conhecimento, identificar cada uma dessas fases, é um sistema inteiro que você vê sendo curado, ou equilibrado, reestruturado, né? É a grandeza disso tudo. Então, eu acho que é muito importante. E volta, é o respeito, é a empatia, é o não julgamento. Coloque-se no lugar daquela pessoa para entender o que tem ali. Né? Não é só
É como eu falo que é o iceberg, a gente vê a pontinha, o que que tem aqui embaixo de toda essa Então, história, né? com toda essa viagem sua, eu faço um trabalho que eu vou, quando uma clínica de dependentes químicos, e hoje eu estive em uma, Hum, falando sobre um pouco sobre esse amor, sobre esse vício, sobre estar nesse lugar, sobre essa escolha, sobre esse destino. E como que a gente pode olhar para isso. Então, hoje eu estive em uma clínica, acho que tinha uns 32 pessoas dependentes lá, masculino. E o que é que falta ali, gente? Ali, o que, que tem ali também? Dor de luto, dor de sim. mortes, de amores, mortes, isso que você traz de separação de pai e mãe, de alienação que a mãe faz com o filho sem saber, tudo em nome de um amor, tudo em nome de uma dor. E aí a gente volta lá e fala, e o que está por trás dessa dor, amor? E eu Uhum. voltei de lá muito feliz, porque ao falar com aqueles de várias idades ali, com aqueles seres, com aquelas pessoas que estão ali com aquela dor, fazer eles sentir o quanto eles são importantes. Sabe o que eles mais diziam? Eu sou excluído, eu me sinto Nossa. excluído. Porque eu estou ligada a quem? A alguém que foi excluído lá atrás. Então, Uhum. aqui, essa fala para mim foi muito importante, porque a gente fala muito de exclusão, de pertencimento, das leis sistêmicas, da hierarquia, da dor, do amor cego, do amor infantil, e hoje eu vivenciei isso com eles. Uhum. E realmente, quando a gente fala assim, dentro da sistêmica, que essas pessoas são as que mais têm amor pelo sistema. Elas carregam um destino muito forte, muito pesado, e por isso buscam algo para anestesiar essa dor. Hoje eu Sim. vivenciei isso na fala deles. E o Uhum. quanto de amor esses homens têm para dar, o quanto de amor que eles têm e não sabem como dar, porque ali também tem essas fases do luto, da dor, às vezes do luto da mãe quando era pequeno, daquele pai que foi embora, porque o Uhum. luto, quando a gente fala do luto, a gente não fala só dessa perda física, mas aquela criança que aquele homem foi embora, porque a mãe e o pai eles se desentenderam, quer dizer, o homem e a mulher se desentenderam. Quando eu Uhum. fui conversando isso com eles, eu falei assim, Senhor, eu estou num campo de amor. Pois é. E o quanto foi depois eles se reconheceram, nossa, realmente eu estou excluído. Teve um que disse assim para mim, quando você começou a falar isso, eu comecei a viajar. Ele falou assim para mim, eu fui lá para o meu bisavô, e realmente o meu bisavô também bebia, o meu bisavô fazia isso, e eu estou fazendo igual ele. Uhum. Esse reconhecer, pode ser assim, tá maluca, tá falando umas coisas que não tem nada a ver, vem falar de luto, mas é luto da dor, É. Uhum. do vício, do destino que eu olho, que eu carrego, que é pesado. E o quanto eles ficaram assim, nossa, o que você está falando faz muito sentido para a minha vida. Nossa, agora eu vou olhar para o meu filho de uma outra forma. Agora eu vou poder olhar para o meu pai de uma outra forma. Uhum. É você ressignificar um pouquinho dessa dor, desse momento difícil que cada um de nós vivemos. Porque Sim. realmente, a morte, como você coloca aí, a morte, a minha mãe faleceu, é difícil de elaborar, está doendo, eu vou curando, vou vivendo, mas é uma coisa que eu sei que é real. Diferente da separação de um casal, que também é um luto. O homem vai embora, a mulher fica com os filhos na raiva que ela fica, que talvez ela traga ali, como eu disse lá, já desde a vida intrauterina, o luto, porque talvez seja de uma Uhum. gravidez gemelar, o luto de ter perdido o emprego, o luto de ter perdido um sonho, de não ter podido estudar, enfim. E eu venho aqui, daí quando eu me separo, então o copo está transbordando, só mais uma gotinha. Então eu vou transferir para quem? Para esse homem, toda a raiva que eu Uhum. trago, toda a negação da minha vida, toda a minha frustração, toda a minha raiva e toda a minha tristeza eu vou jogar aqui. E aí quem entra aqui no meio para carregar essa dor? Os Os filhos, por amor a filhos. você, mamãe, eu vou olhar para Uhum. essa dor. E aí o problema começa a se repetir novamente e vai para a geração seguinte, e assim vai. Então, quando a gente vem falar aqui na Lab, a gente não vem aqui para dar aula para ninguém, nem para dizer que nós somos as melhores. Não, somos todos iguais.
ninguém aqui é melhor e nem pior, nós somos todos iguais. E quando a gente fala um pouco disso daqui, porque traz cura para mim, traz cura para você, traz um pouco de cura para quem está ouvindo. Sim. Uau, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você falou algo lá que me fez mudar aqui em mim. Aí a doutora Marlene coloca aqui, que forte, Lúcia, experienciar dessa forma o mundo é muito intenso. É muito Sim, intenso. você me conhece um pouquinho, Marlene, um pouquinho só, mas se tem uma coisa que eu amo é o amor e a natureza. O essencial é simples, como diz Bert Hellinger, e eu jamais iria olhar. O meu próximo passo é agora ir numa... Vão me chamar de louca, eu sei, mas tudo bem, eu aceito ser louca. Numa penitenciária, falar sobre um pouco, sobre o amor, sobre a dor. Que atrás daquela dor existe um amor. E isso faz com que as pessoas fortaleçam. Você imagine que nessa clínica eram 32 homens, de todas as idades. E eles disseram para mim, quando a senhora volta, quando eu terminei, a gente fez um movimento lindo de pai, né, de tomar o pai e a mãe ali. Foi emocionante. E eles disseram, quando a senhora volta? Tem algo aí que você consegue ler? A Kika está colocando aqui, faz sentido. Tive mais dificuldade de ressignificar a separação de um relacionamento do que a morte do meu marido. Olha então, essas ressignificações, às vezes a gente precisa de ajuda. A gente não dá conta de fazer sozinho. Em muitos momentos, às vezes eu ainda estou fazendo algumas ressignificações de algo que aconteceu lá. Por exemplo, de um animal. Eu tive um cachorro que, olha bem, o que a gente faz na vida. Tudo por amor, tá, gente? Quando eu me separei, passou um tempo assim, foi muito difícil, eu ganhei um cachorro. E eu trouxe esse cachorrinho para casa, ele era um filhotinho. Então, esse cachorro viveu com a gente 14 anos. O mesmo tempo em que eu estive casada. Olha que interessante. E eu dizia assim para ele, Tuti, você não pode morrer, porque se você morrer, eu morro também. O que ele fez? Ele não morreu, ele foi embora, desapareceu. Na face da terra que nós procuramos ele em todos os cantos, ele não apareceu. Por que ele faz isso? Por amor a mim. Sim. Porque os animais são fiéis, os animais também vivem o processo do luto. Veja bem quantas pessoas que o dono morre, o cachorro vai lá no cemitério chorar, uivar lá, por falta do dono. Eles também sentem essa dor. Sim. E eles também vêm para o nosso sistema e entram em algum lugar no nosso sistema. E o Tuti foi assim. Por quê? Porque o que eu fiz quando eu me separei? Ele veio, tinha aquela dor, ele assumiu aquela dor como se ele fosse o chefe da casa. Ele fazia parte do nosso sistema, porque é um sistema multiespécie. Mas ele, de repente, falou, bom, eu não vou morrer, porque o seu marido também não morreu, então eu vou desaparecer. Eu vou embora. E foi embora. Um dia, do nada, ele foi embora e nunca mais a gente encontrou ele. E por que eu trago isso? Porque eu ainda estou ressignificando isso. Eu também trabalho com constelações de animais, de pets, né? Mas para curar algo que aqui está no meu sistema que não foi curado. E eu tive vários, e eu sou apaixonada por animais também. Eu não vi você, eu tenho a minha Eva aqui, que já está dando uns pulinhos aqui na sala. E por quê? Por amor. E os animais também vêm para a gente, para incluir alguém que está sendo excluído daquele sistema. Eles vêm para isso. Então, tudo tem um para quê. Então, quando eu olho para as minhas situações, mesmo que seja de dor, e eu coloco um para quê, eu vou fazer essa elaboração desse luto, seja de separação, seja de um sonho, seja de um fracasso, porque até um fracasso traz, né? Você sonha com algo, planeja algo e pá, não dá certo. E aí a gente vai ver aquilo que é mais fácil para a gente dar conta de passar por essas fases. Da negação, eu nego. No primeiro momento, numa separação, eu nego que aquele homem é ruim, que foi isso, que aquilo, tal, que eu não fui feliz. Mas, na verdade, eu fui. Lógico que sim. Ninguém vive só momentos de infelicidade. Tem momentos bons também. Daí depois eu passo para onde? Para a raiva. E depois eu vou para onde? Para a minha tristeza. E às vezes, gente, eu não sei de onde vem essa tristeza. Outra situação que eu vivi quando eu descobri porque eu era gemelar foi dessa forma. Eu tinha uma tristeza profunda, que quando chegava às 5 horas da tarde, era de um desespero tão grande que eu precisava estar dentro de casa.
Porque se eu não tivesse, é como se algo ruim fosse acontecer, ou se eu fosse morrer naquele momento. E era assim uma fase, das 5 às 6 horas, mais ou menos. Ou 6h30. Depois que escurecesse, tudo bem, mas deu 5 horas, gente, eu não precisava ter relógio. E nem aonde eu estivesse, que não tivesse relógio, eu sabia que era 5 horas e eu precisava ir embora para casa. Aquele aperto, aquela dor, aquele desespero, aquela vontade de morrer. Enfim, eu falei, gente, o que é isso? Isso não é normal. E isso carreguei uma vida inteira. Até quando eu comecei a fazer a formação de sistêmica, que um dia eu falei, eu vou olhar para essa dor. Sim. E foi exatamente naquele momento em que houve essa separação dessa outra minha irmã que estava comigo. Naquele momento ela... E às vezes, muitas vezes, a mãe nem sabe. Mas eu já senti aquilo ali. Então, para mim, 5 horas da tarde era o horário de eu correr, me proteger, porque se eu tivesse protegido a minha mãe, ela não teria morrido. Mas como eu ia proteger? Se eu era lá um tiquinho também. Né? Olha as culpas que a gente carrega na vida. E traz transtorno. Você fica presa lá naquele passado. Sim. Fica presa naquela dor e não dá conta. Então é muito interessante a gente olhar para isso e buscar ajuda. Já falei demais também, Dri. Não, eu tô lendo aqui que a Luz Virgínio tá colocando, eu tenho isso. Então, e aí volta naquela sua fala, as lives elas trazem um pouco de clareza para quem está aqui ouvindo a gente. E hoje, você dizendo isso, como a gente tem essa parte do sistêmico, e você relatou bem, eu queria morrer, né? A sua fala hoje já traz tudo. Eu queria morrer. Então, a gente já entende a gente já entende o significado e quais os movimentos podem ser feitos em relação a isso. É como se a noite me trouxesse tudo de ruim, a Luz está dizendo aqui. Então, Luz, o que a gente fala para Luz Virgínio, o que a gente pode dizer para você aqui é o seguinte: olhe para isso, procure ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um facilitador, para olhar para isso, para trazer consciência para esse sentimento, para essa sensação, para essa dor. Me dá falta de ar se eu não estiver na minha casa. É exatamente isso que eu tinha. E esse eu tinha que ir para minha casa e ficar lá, porque daí depois que eu chegasse lá, tudo bem. Aí depois que escurecesse, estava tranquilo. Mas desse período, gente, foram muitos anos da minha vida, assim, muitos anos. E o mais interessante é que ninguém sabia desse desespero que eu tive, porque como que eu ia falar para alguém? Olha, eu tenho vontade de morrer entre 5 horas, 6 horas, 7 horas da noite. Eu tenho vontade de buscar a morte. Mas aí eu ainda pensava assim, como eu vou me matar? Ah, então tiro no ouvido, não tenho coragem. Juro, gente, passava tudo isso. Não, pular, não, também não tenho coragem. Então, você fica, às vezes, nessa briga dentro de você. Deixando de ser feliz, deixando de viver e, às vezes, até buscando uma doença. Eu tive sorte que não busquei doença. Mas por quê? Porque eu tenho esse outro meu lado de acreditar muito na natureza, no potencial que é a natureza, numa plantinha. Quando eu trabalhava, as minhas amigas de escola diziam assim, Lúcia, você conversa com o poste. Eu já disse isso daqui. Eu, sim, e o poste responde. Por quê? Porque eu acredito naquela plantinha que nasce entre uma gretinha e outra na calçada. Eu enxergo aquilo. E aquilo para mim é amor. Sim. Mas veja bem, se a gente não tem se eu não tivesse essa força, se eu não tivesse esse outro lado, e a missão de estar aqui, de fazer algo, porque também eu tinha um sonho muito lindo de querer ser mãe, aí, o que eu poderia ter feito da minha vida? Talvez buscasse um vício profundo, sim, uma bebida, porque, gente, toda pessoa que tem um vício, a partir de hoje, olhem para essas pessoas com muito amor, porque essas pessoas, elas estão carregando a dor de todo o sistema, salvando um irmão, salvando todos os outros, por amor. Então não vamos olhar para as pessoas que têm vício e dizer, é um vagabundo, sem vergonha, tem vergonha na cara. Não... Nada disso, gente, isso é julgamento. Comece a olhar com a amorosidade, porque isso vai trazer leveza e vai ajudar essa pessoa. Porque quando eu olho com esse julgamento, eu tiro a força dela. Sim.
E a gente até costuma dizer, né, Lúcia, quer salvar essa pessoa, normalmente o comentário é assim, aquele irmão, tio, irmã, prima, pai, mãe, qualquer pessoa do sistema, mas a minha mãe tá triste ou tá morrendo por causa daquele meu irmão que bebe demais, por causa daquela minha tia que bebe demais. O que você quer fazer? Deveria parar de beber, devia parar com aquele vício, devia parar com aquela coisa. Queria que ele morresse. Vai lá no Queria que lugar ele dele. morresse. Queria que ele morresse. Vai Assume lá e o fala lugar pra ele. dele. Isso. Eu Ótimo. assumo o seu lugar, te libero para viver e eu assumo toda essa sua responsabilidade. Aí a pessoa fala, não quero. Fala, então, essa pessoa que tem esse vício, que tem essas coisas, é muito mais forte. E esse amor faz com que carregue realmente tudo isso daí, né? Quem é a louca agora sou eu. Então... Eu adoro essa loucura. É tudo de bom na vida. Nossa, estou falando para você, hoje eu passei a tarde nessa clínica e voltei de lá, assim, vendo o quanto eles encontraram um pontinho de reverência para aquilo que eles fazem, sem ser julgado da forma. Porque quando você chega, a primeira vez que eu fui nessa clínica, é como tipo assim, quem que é essa aí que vem aqui dar lição de moral em nós? E quando eu sentei no meio deles e comecei a falar, que eu falei assim, gente, eu sou igual a vocês aqui, não tem diferença, tá? Somos seres humanos, viemos de um sistema familiar onde eu ainda comecei assim, eu acredito muito nesse campo, né? Eu disse assim, olha, eu não estou aqui sozinha, meu pai está aqui, a minha mãe está aqui, eu estou vendo o pai e a mãe de cada um de vocês. Pronto. Não precisa achar que eu sou louca, porque eu não sou louca. Eu vejo atrás de cada um de vocês o pai e a mãe de vocês. E eu reverencio cada um deles, né? Daí, né? É como se você sentisse aquela coisa assim, poxa, eu realmente tenho pai. Eu realmente tenho mãe. E você isso é muito lindo. Bom. E você falou da penitenciária. Para alguns realmente pode parecer loucura. Mas o Sam Storch, que é o juiz que começou esse movimento dentro do judiciário, a fala dele é essa. Aquelas pessoas que estão lá dentro, o sistêmico é para trazer essa clareza para elas. Elas são responsáveis, elas tomam esta responsabilidade, essa consciência, e elas sim vão pagar o preço, vamos dizer assim, vão pagar o preço, porque tem que trazer o equilíbrio para esse sistema, né? Mas sim, é o olhar para essas pessoas. Primeiro, para elas saberem que realmente elas são amadas, entenderem por que fizeram isso, e terem a possibilidade de fazer diferente. Se vão fazer ou não, e não precisa ser ninguém que está na penitenciária, nós aqui fora, também. Uma vez que você enxerga isso, o que você vai fazer? Né? Então, a possibilidade existe, a clareza existe. É que o pessoal que está lá na penitenciária já tem esse rótulo, né? Então, diante desse rótulo... né? É cultural. Já fica... Eu quero falar algo para alguém que está entrando. Fale. Aí. É minha sobrinha. Opa! Muito obrigada por você entrar aí. Eu fico muito feliz. Faz parte do meu sistema. Né? E a Amanda também, muito legal. Obrigado por vocês participarem. Então, Dri, o penitenciário, todo mundo fala, nossa, tem mais é que morrer mesmo, tem mais que acontecer isso. Não, não, gente. São seres humanos, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua função. Boa noite, minha querida. E aí, a gente não está ali para julgar, porque quando eu julgo o comportamento do outro, é lógico que a gente vem de um sistema onde a gente aprendeu a julgar. Porque eles não sabiam fazer de jeito diferente, fazia do jeito que sabiam. Sim. E o que eu disse hoje para eles lá, para esses meninos, eu disse para eles, gente, o seu pai e a sua mãe fizeram o que eles sabiam. Porque se eles soubessem fazer diferente, com certeza tinha feito. E nós estamos aqui hoje fazendo do jeito que a gente sabe. Porque quando eu tenho conhecimento, eu aprendo, eu sei fazer diferente, eu posso fazer diferente. Ninguém deixa de fazer porque, não, eu não quero fazer diferente. Pelo contrário, o amor é incondicional. Teve um que falou assim para mim,
Então a senhora está querendo me dizer que a minha mãe me ama? Eu falei, sim, ela te ama. Mesmo quando ela brigou com você, mas eu não queria estar internado aqui, a minha mãe me internou. Eu falei, por amor. Sim. Por amor ela fez isso por você. E aí na hora eu fiz uma fala com ele, sabe? Ele se emocionou tudo e falou assim, oxe, tudo isso que a senhora está falando faz diferença. Agora eu já vou olhar para minha mãe de um outro lugar. Eu falei, então, olhe do seu lugar de pequeno. Porque a sua mãe será sempre grande, mesmo aquela mãe que pegue um filho e coloque lá na lata de lixo. Ou coloca lá no, sei lá, joga fora, doa, faz o que ela quiser. Naquele momento, aquela mulher não sabia fazer diferente. Ela fez daquele jeito. Por amor, talvez para salvar realmente aquele filho. Porque se tivesse ficado com ela, talvez ela não desse conta de criar. Então a gente aprende o que a sistêmica traz para a gente. O que é esse direito sistêmico, o que é esse pensamento sistêmico. Eu estar aqui no meu lugar, eu aprender a olhar para os outros com amorosidade, com respeito. E aí eu posso fazer diferente. E isso engrandece não só eu, como também todo o meu sistema, todos que já passaram, que vieram, e todos que virão. Não importa se é um sobrinho, se é uma sobrinha, se é um filho, se é uma filha. Algo vai mudar ali. Porque quando algo me toca aqui dentro e eu faço essa mudança, eu olho para essa dor que eu carrego e dou um lugar para essa dor, gente, tudo maravilhoso. Não é sonho, não é poético, é real. Não estou aqui falando de poesia, porque a poesia também traz algo de bom, mas eu posso fazer um pouco diferente. Sim. No meu lugar, porque qual é o melhor lugar? O lugar que eu ocupo como filha. Qual é o meu primeiro lugar? De filha. E depois eu vou para o meu lugar, para os meus relacionamentos. Olha quem está atrás de Tô mim. vendo. A minha beleza. Percebe como ela vem mesmo, não tem jeito, a dona Eva. Ela dá um jeitinho de aparecer também, né? Eva, olha só. Ela gosta de vir, de aparecer. Sim. E aí, nesse meu lugar de filha, quando eu vou para a sociedade, quando eu vou para a escola, que é meu outro sistema. E outro dia a gente fazendo uma live ou fazendo uma conversa, foi muito legal. Por que às vezes a gente busca um vício? Porque eu estou lá na escola e hoje eles disseram, um dos meninos disse isso lá para mim. Sabe por que eu experimentei a primeira vez? Porque eu tinha um grupo de amigos que a gente saía junto e eu não fazia isso. Na verdade, eu nem conhecia isso. Mas quando a gente chegou lá, eles fizeram aquela rodinha e aí, se eu não fizesse, eu não ia pertencer. Eu falei, então olha bem a lei do pertencimento. Muitas vezes a gente quer pertencer fazendo algo que não é bom para pertencer àquele grupo, àquele sistema. E isso foi muito lindo ele trazer isso. Outras, por exemplo, eu fui fumante. E sabe como eu comecei a fumar? Também no banheiro da escola. Porque tinha o grupo das meninas que chamavam a atenção, que fumavam no banheiro da escola. E para pertencer àquele grupo que eu fiz, fui lá fumar também. Gostava? Não. Mas para pertencer eu fazia aquilo. Então percebe? Às vezes a gente pertence a um grupo de dor, um grupo de vítimas. Por quê? Porque eu quero pertencer àquele grupo. Eu quero fazer parte, então eu vou e faço igual. Então tudo isso a gente vai conhecendo e a gente vai podendo escolher o nosso lugar. Agora eu escolho fazer um pouco diferente. Isso traz leveza, traz alegria, traz fluidez, sucesso. Né, nega? A negona aqui. E, Pita, vai lá. Agora não tem colo, não. E é por aí que a gente vai. Nessas nossas fases do luto. E não há um mês, passa, não. Às vezes vai até 2 anos. A gente precisa saber esse tempo para a gente buscar ajuda. Porque eu não posso permanecer. Exato. Porque aí eu vou adoecer. E a doença não vai trazer algo. E o nosso corpo é o nosso melhor amigo. Vai estar sempre nos mostrando que algo não está bem ali, que eu preciso olhar. Exato. Então, Lúcia, 8h30. Fala a verdade, se deixar, a gente vai a noite afora aqui, né, amiga? A gente vai, sem sombra de dúvida. E é bom demais. Né? É uma delícia. E a gente vai engatando uma coisa na outra, né? E vai indo, porque tudo vai puxando, porque tudo está conectado. Tudo faz sentido. E eu acho tão
gostoso, porque é essa troca. E as conversas vêm. Segunda-feira eu fiz uma palestra numa escola aqui próxima, que eu fui falar sobre a inteligência da raiva. E esse é o mês do Setembro Amarelo, então falando para esses adolescentes. E então você falando, e assim, a gente vai também puxando, olha, o que foi falado, o que foi, o que eu escutei, o comportamento de cada um. E esse pertencimento é algo que pega demais. E fala, puxa, minha mãe, meu pai, até quando briga, fala que eu tenho que arrumar a cama, que eu tenho que lavar a louça, pois é. Né? E essa raiva, como trabalhar essa raiva? Qual é o limite, qual é a intensidade e qual é a duração? Então a raiva, todas as fases do luto são importantes, porque cada fase são essas sensações do corpo que nós temos e que a gente vai liberando dentro do tempo necessário. Quando a gente tem essa consciência e se permite viver, é quando a gente realmente fala assim, puxa, eu posso caminhar em sentido à vida. Porque foi tudo que você disse. Eu olho para a vida, eu não olho mais para a morte, eu não olho mais para o passado, eu olho para frente, para algo maior, para a grande alma. E eu vou. E aí essa raiva é aquilo que vai fazer a gente se movimentar. Ela traz essa energia, ela traz essa força. Opa, eu vou. Tanto que é a segunda fase, que é para a gente poder continuar andando. Mas se reprime, a raiva funciona, né? Mas se reprime essa raiva, fica para dentro, fica doente, de fato. Mas aí a gente passa por tudo até finalmente chegar na aceitação, e na aceitação fala, eu já passei por todas essas. E eu estou aqui, eu estou viva. Então a vida está aqui comigo. E eu estou com a vida, então vou continuar. A fila anda? Pode usar esse termo, a fila anda, pode usar o termo que for. Mas quantas oportunidades ainda existem na vida para a gente poder abraçar e caminhar de mãos dadas, leve e feliz. De uma forma então, muito Adriana, consciente e leve. Eu só vou caminhar saudável, feliz, respeitando a minha vida, se eu tiver um olhar para a morte de respeito. Exato. Uhum. Porque o que é o contrário de vida, de morte? É a vida. Não? É o nascimento. O nascimento. É o nascimento. Por isso vida a gente faz o renascimento. Vida é o intervalo do meu nascimento até a morte. Isso é vida. Uhum. Então não é o contrário da morte, é o nascimento. A gente nasce e a gente morre. E a vida é esse intervalo que a gente vive, são os anos que nós vivemos. Então, quando eu tenho respeito à vida, eu respeito a morte, eu respeito o meu nascimento. E eu posso olhar de um outro lugar. E aí a vida fica mais leve, porque eu sei que se eu não cuidar das minhas dores, a morte se aproxima. E a morte, não, ela não vai dizer assim para olha, eu vou te dar outra chance, não. Ela existe, ela é real. A minha mãe tinha um ditado de dizer assim, se todo dia você pensar uma vez por dia que você vai morrer, você tem ótimas atitudes. Aí ela dizia assim pra gente, se você pensa que vai morrer, você não sai de casa brigado com ninguém. Você não briga com a mãe e sai com raiva da mãe. Você pelo menos despede. Sim. Porque você não sabe se você vai voltar. E ela ainda contava uma outra história, vai lá nós com as nossas histórias. Eu tenho muita história, tá, Adriana? Eu vendi muitas histórias. Que isso eu carreguei por muitos anos essa história. Na verdade era uma música, ela cantava assim, às vezes ela estava no tanque lavando roupa, eu lembro dessa cena direitinho, final de tarde, e ela lá fazendo alguma coisa, ou na horta, mexendo na horta, alguma coisa, e ela cantava assim, Antoninho, vai para aula, tu precisas aprender. Aí ele respondia, papai, eu não vou à aula, porque sei que vou morrer. Gente, por que isso ficou comigo anos da minha vida? Quando eu tive o meu filho,
Quando ele dizia assim para mim, mãe, hoje eu não vou na aula, eu dizia para ele, tá bom, meu filho. Olha bem. As coisas que a gente faz. Aí fala assim, tudo é inconsciente. Muita coisa é consciente, sim. Sim. E aí eu dizia, tá bom, meu filho. E ele aproveitava disso, mas ele, acho que ele nunca falei para eles que era por causa disso, mas eu já logo pensava na música. Bom, se eu forçar ele na aula, ele pode morrer, então é melhor eu não forçar ele na aula. Olha só, os traumas e as coisas que a gente traz na nossa vida. Então, e aí a gente precisa do quê? De cura. Uhum. E quando caiu essa ficha para mim, Ui! Olha o que a minha gata fez. Ela já está dizendo assim, chega! E aí, eu fiquei com isso muitos anos. Então, veja bem, o que é a gente buscar uma cura para a gente, o que é a gente buscar uma terapia. E quando eu fui fazer o terapeuta holístico, primeiro eu fiz o reiki, eu iniciei no reiki, fui fazendo toda essa carreira de ser reikiana, hoje eu sou mestre em reiki. E aí, quando eu fui fazer essa parte do terapeuta, eu falei assim, caraca, passei anos da minha vida desde pedindo que o meu filho fosse na escola, por medo que ele fosse morrer de uma música que minha mãe cantava lá, que eu nem sei por que ela cantava essa música. Olha bem para você ver como que é a vida. Minha mãe podia ter escutado essa música. Porque ela fazia ir para a escola? Mãe, não vou para a escola porque eu tô com dor de barriga. Ah, é? Então eu vou fazer uma gemada bem quente que já vai passar a dor de barriga. Olha. Ai, mas olha, que legal. E é isso. Marlene, querida, um abraço. Gratidão por você ter ficado com a gente. Abraços, Marlene, obrigada, viu? Mas são coisas assim, e isso é bom porque vai mostrando, a gente vai puxando todas essas histórias e vai agradecendo pelo que tem. E pelas oportunidades. E principalmente as opções que nós temos durante cada segundo da nossa vida. Como eu quero fazer? Ficar bem ou ficar mal? Né? Eu quero ficar bem. Eu também. E traz essa reflexão. Bem. E dessa reflexão eu vou sair de casa brigado? Não. Então, eu tirei uma cartinha aqui. Ai, ótimo. Eu agradeço pela vida. Olha só. Que linda, que linda. As das minhas constelações sistêmicas. Hoje. Né? Peguei das constelações sistêmicas. Eu agradeço pela vida, faz todo sentido. Pela vida. Então, e é realmente isso tudo. E eu agradeço pela live de hoje. Realmente. Também. Cada vez mais trocas de experiências, mais consciência. E cada vez mais seres humanos. Eu acho que isso diz tudo. Então... A carta que você tirou, não preciso falar mais nada. Eu agradeço pela vida. Eu agradeço pela minha vida. Eu agradeço pelo meu pai me ter colocado dentro da minha mãe. Porque a gente sempre, agora que eu vou defender os homens, eu sou defensora número 1 dos homens, tá? Porque a gente sempre acha que a nossa mãe é muito mais do que o pai. Não. O nosso pai é tão importante quanto a nossa mãe, porque é o nosso pai que nos coloca dentro da nossa mãe. Então ele faz todo esse caminho, o espermatozoide chega lá e encontra o óvulo. E ali vai ser a nossa primeira casa. Sim. Mas o nosso pai e a nossa mãe. Gente, é 23 cromossomos de cada um. Então eu amo meu pai e minha mãe exatamente como eles são. Nem mais nem menos. Porque se não fosse ele ter me colocado dentro da minha mãe, eu não poderia dizer eu amo a vida. Marlene, minha querida, um abraço bem apertado, minha linda. Obrigado por você ter participado. Deixa eu falar uma coisa, gente. Amanhã tem outra live de pedagogia sistêmica. Que legal. Vai ser, acho que às 17h30. A gente vai falar sobre a pedagogia sistêmica, o que é ser sistêmico dentro da pedagogia, para esse professor, para essa mãe, para esse pai, olhar para isso de um outro lugar, com leveza, porque também, muitas vezes, dentro da pedagogia sistêmica, a gente se emaranha muito, tanto o professor quanto os pais, porque os filhos olham para aquilo que os pais não olham. E quando a gente percebe isso, a gente pode fazer diferente, a gente pode olhar para a nossa dor.
os nossos filhos não precisam carregar por nós. Exato. Tá bom? Gratidão, senão a gente quer aqui, né? Fica. Mas nós vamos fazer outras lives. A próxima realmente vai... Ó, se você concordar, lógico, vamos falar sobre a gestação gemelar. Você havia falado da última, mas o pessoal que está aqui, sabe, e eu comentei com a Lúcia, falei, Lúcia, a gente começou sobre a semana de conscientização de combate à violência doméstica. Começou com você na quinta, e aí a gente fez a semana inteira. Semana passada eu não consegui fazer a live, então hoje, e o sistema é sábio. E aqui eu vou contar, gente, eu pedi socorro para a Lúcia para hoje, tá? Então, Lúcia, você tem quinta-feira? Tenho, então por favor, vamos lá. E a Lúcia falou, estamos lá. E foi para fazer o fechamento, que as fases do luto. E olha quantas coisas nós abordamos, nós falamos, caminhamos, porque tudo isso faz sentido. E porque o sistema é sábio. E tinha que ser dessa forma. Então eu agradeço imensamente a você, todos que participaram, que ficaram até agora. Se vocês quiserem escrever uma palavra aqui do por que valeu a pena essa live, eu agradeço. A Lúcia também. Sim. E digo, participem sim da live amanhã, 5h30. É muito bom esse tema, vale a pena. Eu tenho que ir para São Paulo amanhã, mas se der tempo eu participo também, se não assisto a gravação. A live de hoje ficará gravada assim que terminar. Eu já vou jogar no IGTV, daqui do Núcleo Anacan, então pode assistir outras vezes. E semana que vem eu vou falar com o Padre Miguel. A gente vai falar sobre religião e constelações. Ah, que delícia. Então, a gente vai estar conversando. Ele é o máximo do máximo, né? Eu também quero fazer uma live com ele. Ele é maravilhoso. E ele é daqui de Sorocaba. Ah, que legal. E eu conheço ele. Diga. Uma sugestão. O que você acha? Uma sugestão. O que você acha? Na próxima live, a gente fazer um sorteio de um movimento sistêmico. Maravilha. Eu faço com a pessoa online. É um movimento sistêmico, é uma terapia sistêmica. Vamos falar assim, é uma terapia sistêmica. Porque além da constelação, também tem terapia sistêmica. E eu trabalho com terapias sistêmicas. E é muito legal, é muito lindo. Daí a gente pode fazer o sorteio daquelas pessoas que participarem e trazer mais alguém para participar da nossa live. Combinado. Aí a gente forma um jeito de fazer esse sorteio. Outro dia eu fiz uma live com a nutricionista Vanessa, daqui de Pinda, e nós fizemos um sorteio, foi muito legal, porque daí depois, como é aqui perto da minha cidade, eu sou de Taubaté, ela veio no meu espaço para fazer a terapia sistêmica, e foi assim, um encanto. Que bom! Um encanto, mas se for de muito longe a pessoa, a gente faz online, porque eu tenho várias pessoas, e eu também faço essa terapia online. De Criciúma, do Paraná, enfim, de vários lugares daí a gente faz online, porque hoje nós temos essa ferramenta, esse espaço, essa ferramenta linda. Tá bom? O que você acha da ideia? Combinadíssimo, maravilhosa ideia. Agradeço e parabéns por isso. E já vamos divulgar e vamos mexer na nossa agenda aqui para ver quando que nós faremos isso, né? Tá, mas já tem a data marcada lá na minha agenda, depois eu passo para você, da Gemelar. Maravilha. Lembra? Sim. Tá bom? Combinadíssimo. Então, tá bom. Lúcia, obrigada. Obrigada, um abraço a todos. E Deus abençoe, saúde e vida para todo mundo. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.